Olá, sétimo ano. Vamos para a segunda parte da nossa revisão. Como prometido, vou falar o percurso 7 e o percurso 8 hoje para a gente dar uma relembrada. E o percurso 7 a gente vai falar sobre população e trabalho, principalmente das mulheres, crianças e idosos. Então vamos lá. A população e o trabalho, né? A população ele vem de acordo com os setores da economia. Ela está distribuída de uma forma em que há essa divisão, né, dos setores, que seriam, quais seriam, né? O setor primário, o secundário, o terciário e também o quaternário. Qual a diferença deles? O setor primário ele envolve atividades agropecuárias, né, o meio agrícola e a criação de animais, o extrativismo, a pesca e também a silvicultura. O secundário, a gente fala que são as indústrias e as construções civis. O terciário, que é a terceira parte, né, ele envolve as atividades de comércio e prestação de serviços. Aí quais seriam esses serviços? Os bancos, né, segurança, escola, os médicos, dentistas. E também temos o outro setor, que é o quaternário, né? O quaternário, ele envolve, né, aquelas atividades humanas que envolvem novas tecnologias, os novos conhecimentos, cada vez que tiver essa descoberta. Então, ele acaba sendo desenvolvido por essas quatro partes. Vamos lá. Aqui, alguns dos exemplos de cada setor, né? Tem uma imagenzinha aí no livro até de vocês. Vamos lá, vamos ver como está essa distribuição. De acordo com a população economicamente ativa, que é a PIA, que a gente costuma dizer que é isso? A população economicamente ativa, a gente chama, né, que são aquelas pessoas que estão trabalhando ou em busca de emprego, a partir dos 15 anos de idade até o seu período de aposentadoria. E aqui é ela que ajuda a elevar o meio econômico de um país, que tem esse meio de compra e venda, né? As pessoas acabam fornecendo esses meios que possa ajudar e, como eu posso dizer, desenvolver a economia do Brasil, né? Então, a gente tem que entender que existe esse AP, que através disso aí a gente sabe o número de pessoas que estão trabalhando no nosso país. Aí a gente acabou falando que nos anos isso foi crescendo a cada tempo, né? E o que acontece? A partir de 1940, as pessoas, né, que boa parte dessa P estava no setor primário. Só que conforme foi os anos passando, o setor secundário ele começou a crescer muito, e também o terciário. Hoje, boa parte da população ela está distribuída no setor secundário, que quer dizer o quê? As indústrias, né? E a construção civil também. Coisa que em 1940 não, era bem menor o setor secundário. E o terciário e o quaternário também vem crescendo, tanto o terciário quanto o quaternário. Aí a gente tem até algumas porcentagens e como é essa distribuição, né? Ali, o gráfico, ele mostra justamente isso. O setor primário era maior, aí acabou descendo bastante. O setor secundário, que é aquele lilás, ele cresceu, né? E o setor terciário foi o que mais envolveu. Como eu falei para vocês, houve um crescimento. Outra coisa importante que a gente falou são as mulheres, né, no mercado de trabalho. Hoje a gente sabe que o número de mulheres trabalhando é muito grande. Mas se a gente for pegar pela população, a gente sabe que tem mais mulheres do que homens no Brasil. E como é que é esse meio, né, de trabalho? As mulheres recebem mais que os homens ou não? Nesse caso, há muito tempo as mulheres não recebem a mais que os homens, elas acabam recebendo menos. Conforme os anos foram passando, essa desigualdade, né, econômica entre homens e mulheres no trabalho acabou diminuindo, mas os homens ainda recebem, têm um salário maior que os das mulheres, e isso é uma grande desigualdade. Não sei se no futuro isso possa se igualar, mas as mulheres estão buscando bastante esse meio, né? Buscar essa igualdade entre os trabalhos, porque até mesmo as funções são as mesmas, muitas das vezes. E pelo contrário, as mulheres acabam trabalhando mais, porque elas às vezes têm filho, têm família, e acabam cuidando disso tudo. Então ela acaba se desdobrando, né? Então as mulheres hoje elas brigam muito para ter essa autonomia. Tem até mulheres chefes de família.
E justamente esse setor, essa parte aí que eu estou falando para vocês. Ó, aí a continuação falando sobre isso, que é porque as mulheres acabam sendo até mais sobrecarregadas que os homens, por conta que ela também tem que ficar em casa trabalhando. Agora, em relação aos rendimentos ali, ó, tem uma tendência contínua entre essa desigualdade salarial entre homens e mulheres. Eu já disse isso para vocês, que a renda da mulher ela ainda é inferior, mas elas vêm buscando espaço, né, conforme os anos vão passando, e muito esse espaço que elas vêm tendo. Por quê? Muitas das vezes as mulheres acabam sendo chefes de famílias. São mulheres que têm apenas não têm marido, mas têm filhos, e acaba virando chefe de família e cuidam muitas das vezes das mães, dos seus filhos, e acaba assumindo o papel que era do homem antigamente. Então, hoje em dia, a gente está vendo muitas famílias onde o chefe de família é uma mulher. Tudo bem? Aqui, ó, aqui tem um mapa mostrando onde tem esses maiores números. Escolaridade. As mulheres, elas estão com um nível de escolaridade maior que o dos homens, né? Tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Então, se a gente vê uma proporção, até na próxima página, se eu não me engano, ou nessa mesma, é nessa aqui, a gente tem um gráfico que mostra que as mulheres, elas têm um nível superior completo maiores que o dos homens. Então, até no nível de escolaridade, as mulheres estão superando os homens. Então, para chegar próximo a essa igualdade salarial, né, é por isso que elas brigam muito. Já está chegando bem próximo de acontecer isso, mas infelizmente isso ainda não acontece. Outro assunto importante que a gente também citou foi o trabalho infantil no Brasil, né? De acordo com a Constituição brasileira, o trabalho infantil é crime. Nenhuma criança pode trabalhar. Por quê? Isso vai acabar comprometendo o seu desenvolvimento biológico e psicológico. Ou seja, as crianças hoje devem estudar e dedicar o seu tempo nas brincadeiras e estudos, e não ao trabalho. Isso é crime. Muitas crianças, ainda principalmente em algumas regiões mais pobres, como a do Nordeste e até mesmo no Norte, acontece isso, das crianças, né, ter o trabalho infantil. Outra coisa importante aí para vocês. Outro assunto é a pirâmide etária no Brasil. Lembrando, a pirâmide etária ela se divide em 3 porções. Tá? Aqui, a base, que é essa parte de baixo, a gente fala que são os jovens, o meio, os adultos, e o topo, os idosos, ou terceira idade. Então, se vocês repararem bem, a gente está vendo uma pirâmide etária de 1980, ou seja, que está tendo um grande número em 1980 de nascimentos, e a expectativa de vida acaba sendo o quê? Menor. Isso em 1980 para baixo. Em 1970, 60, 50 acontecia muito isso. Agora, se a gente reparar essa pirâmide etária de 2020, né, atual, a gente começou a perceber o quê? A gente chega à conclusão que estão tendo menos jovens, ou seja, menos pessoas estão engravidando, as mulheres, né? Não querem mais ter esse papel de cuidar dos filhos. A gente vê que também o meio aqui, ó, a gente está vendo um grande número de adultos, e outra coisa importante aqui, ó, que os idosos eles estão vivendo mais, ó, 80 ou mais anos, eles estão tendo uma maior expectativa. E eu falei até os motivos na aula anterior, né? Que principalmente a questão da medicina avançar muito. Né? Por isso que a gente acaba tendo um chamado bônus demográfico. Aqui a pirâmide etária, se vocês olharem daqui a 2050, ela vai estar totalmente diferente, né, da de 1980 que a gente viu anteriormente. 2050 para 1980 é uma grande diferença. Então a gente teve muito. E aí entra no envelhecimento da população, foi o que eu citei lá em cima da pirâmide, né? Por que está acontecendo isso? A gente está vendo que o sistema público de saúde ele tem melhorado, tá bem melhor do que antes. Então os gastos, né? Ele investindo na medicina e no nosso sistema de saúde, eles estão sendo bem representativos. Então as pessoas estão vivendo mais. Outra coisa, antigamente, né, a gente via que era muito fácil as pessoas chegarem ao óbito, principalmente se pegasse uma pneumonia. Hoje em dia não, hoje a gente vê que tem remédios para que não possa ocorrer isso. Então a população está vivendo mais. Beleza?
Já no percurso 8, nós falamos sobre, né, a diversidade brasileira. A gente sabe que a gente tem o quê? Uma miscigenação, que é a mistura de vários povos. Né? Então, qual é a principal formação nossa aqui no Brasil? São dos indígenas, né, que foram os primeiros habitantes, já estavam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, e aí a gente vê que tem um grande número, né, naquela época de povos indígenas no nosso Brasil. O Tupi-Guarani é o principal. Hoje em dia, essa população vem diminuindo muito, eles estão perdendo espaço. O segundo foram os europeus, mas qual? Os portugueses. Tá? Eles ajudaram muito nessa miscigenação brasileira. Depois a gente viu que veio os chineses, poloneses, alemães, principalmente o sul do nosso país tem muitos alemães, né? Uruguaios, italianos, eu também citei muito para vocês, os espanhóis. E também temos o outro povo que é os negros africanos, né? Que vieram como para cá? Eles vieram para ser escravos e acabaram ficando no nosso território, e hoje a gente tem uma boa parte da população descendente de negros africanos e acabou misturando isso tudo. Então a gente tem uma grande miscigenação. Primeiramente, eu quero que vocês saibam que essa miscigenação vem dos indígenas, vem dos portugueses, europeus, né? Principalmente portugueses, e os africanos. Nossa miscigenação é basicamente a mistura desses povos. Beleza? Aí contam como que eles chegaram, isso eu até falei, e ajudou muito na nossa variedade linguística. Né? Já falei que eles vieram para a escravidão nesse período, não só os africanos que foram escravizados, os indígenas também, eles foram até primeiro, né, que os africanos aqui no nosso território brasileiro. Depois que os indígenas eles começaram a resistir, os africanos começaram a vir para cá, para o nosso território. E os brasileiros, de acordo com os censos do IBGE, né? Como eu falei para vocês, o censo ele acaba sabendo sobre a distribuição brasileira, de acordo com a cor de pele. Hoje, a gente tem a autonomia de dizer a nossa cor de pele. Se vocês olharem bem aqui, a maior parte da população se declara branca, 45%. Né? E quase a mesma coisa se declara parda. 8,9% da nossa população se declara preta, e 0,8% é indígena ou amarela. Beleza? E aí temos a origem dos afrodescendentes no nosso território, as comunidades remanescentes, e eu citei para vocês os quilombos, né? Que são as comunidades hoje chamadas de comunidades quilombolas. São pessoas, são grupos que têm a origem, né, negra, né, dos escravos africanos daquele período. A gente tem comunidades hoje no Brasil ainda dessas origens. Beleza? Olha aí, o mapa mostra também justamente isso. Desigualdades entre negros e não negros acontecem muito ainda. Tá? A gente vê muito aqui no nosso território brasileiro. Por isso que acabam ocorrendo os movimentos afro-brasileiros. Né? Que é os direitos dos negros. Hoje também tem leis e outras. A gente tem uma cultura voltada para os ex-escravos, né, aqui no Brasil. A nossa miscigenação é muito bonita. Então a gente tem muita ação afirmativa, como já está dizendo aí, correspondendo a esse tratamento. Ainda acontece esse meio desfavorecido dos escravos. Beleza? Dos negros, né? Muito. Eu vi uns dados anteriormente de que boa parte da população negra ela não consegue chegar ao ensino superior. A maior parte é a população branca, né? Então a gente vê muita desigualdade ainda sobre esse meio aqui no Brasil. Beleza? Então essa foi a nossa revisão. Espero que vocês façam uma boa prova.